E se eu te dissesse que uma revolta de escravizados aconteceu no Brasil colonial, mas foi completamente apagada da história oficial? Nenhum registro, nenhuma data clara, nenhum nome conhecido. Apenas sussurros, rumores e medo que atravessaram gerações. Como se o próprio tempo tivesse sido manipulado para esconder o que realmente aconteceu. Por que essa revolta foi silenciada? Quem se beneficiou com esse esquecimento? E como, mesmo sem documentos oficiais, seus efeitos continuam ecoando até hoje? Essa é a história sombria da revolta invisível dos escravizados de 1712. Uma conspiração silenciada, não com espadas, mas com controle psicológico, medo e manipulação coletiva. Uma história que você não vai encontrar nos livros didáticos, mas que precisa ser contada. Estamos em 1712, no coração do Brasil colonial. O ciclo do ouro está em pleno auge. Minas Gerais fervilha com exploradores, mercadores, senhores de engenho e, acima de tudo, com o sofrimento silencioso de milhares de africanos escravizados. A riqueza gerada não escorre para todos. Enquanto as elites coloniais exibem suas fortunas, os escravizados vivem sob o peso brutal da tortura, fome e vigilância constante. Mas algo estava prestes a mudar. Nos arredores da região de Mariana e Vila Rica, atual Ouro Preto, um grupo de escravizados começa a se organizar, sem armas, sem liderança formal, sem alarde, mas com uma estratégia silenciosa que colocaria em xeque o sistema colonial. A revolta que estava sendo arquitetada não era convencional. Não envolvia ataques noturnos, queima de engenhos ou fugas em massa. Era algo muito mais perigoso, uma rebelião da consciência. Segundo registros orais, transmitidos por descendentes e mantidos vivos em quilombos e rodas de conversa, um pequeno grupo de escravizados iniciou uma campanha silenciosa de desobediência psicológica. Começaram a plantar dúvidas nos corações dos companheiros. E se nós não obedecêssemos hoje? E se fingíssemos não entender a ordem? E se todos nós falássemos a mesma mentira? Eles usavam a própria fé católica, imposta pelos colonizadores, para gerar contradição. Citavam passagens da Bíblia sobre liberdade, usavam o latim aprendido em missas para confundir feitores e respondiam com visões e sonhos divinos como justificativa para não cumprir tarefas. Era a revolta das palavras. A linguagem se tornou arma, o discurso uma forma de sabotagem. Para manter o plano vivo e não levantar suspeitas, criaram uma rede silenciosa de comunicação. Gestos com as mãos, olhares, cantos em Kimbundu e Yorubá, cheios de mensagens cifradas. Tudo isso sob o nariz dos senhores de engenho. A estratégia era clara: desacelerar o sistema, confundir o dominador, minar a confiança dos feitores. Começaram a errar de propósito, a trocar cargas, a fingir ignorância seletiva. E o mais chocante, passaram a contar versões falsas para padres, que acabavam relatando confissões contraditórias à igreja e à coroa. Manipulação sutil, mas devastadora. O que mais assustou os senhores de engenho e oficiais da coroa foi justamente isso. Não havia uma líder, um culpado, uma organização visível. Relatos oficiais da época, hoje dispersos em arquivos lusitanos, mencionam comportamento estranho dos negros, rebelião silenciosa, apatia coordenada. O medo se instalou. Como combater uma revolta que você não consegue ver? A resposta da coroa foi dura. Interrogatórios, castigos públicos, divisão de escravizados entre engenhos diferentes. Mas quanto mais tentavam controlar, mais o caos se espalhava. A desconfiança crescia entre os brancos. Senhores passaram a desconfiar de seus capatazes. Os padres desconfiavam dos fiéis. A coroa desconfiava dos administradores. A manipulação se espalhou como um veneno invisível. Quando a coroa conseguiu finalmente restabelecer o controle, algo inédito aconteceu. Decidiram não registrar oficialmente o ocorrido. Não por acaso. Uma revolta sem armas, feita apenas com palavras, silêncios e manipulação psicológica, era mais perigosa do que qualquer levante armado. Se fosse conhecida, poderia se espalhar, assim,
Arquivos foram destruídos, registros foram omitidos, e o que restou foi apenas o sussurro da memória oral, contada por avós, protegida em comunidades quilombolas, preservada nas entrelinhas das cantigas e das danças. Essa é a verdadeira história da Revolta Invisível de 1712, um ato silencioso de resistência, onde a arma era a mente e a munição era a palavra. E agora, a pergunta que fica é: será que hoje, com redes sociais, notícias manipuladas e discursos prontos, nós também não estamos presos em um sistema que controla não o corpo, mas a mente? Talvez a revolta invisível nunca tenha terminado. Talvez ela esteja acontecendo agora e você não tenha percebido ainda. Se essa história te impactou, compartilhe. Não deixe que ela seja esquecida de novo. Se inscreva no canal Registros Perdidos para mais narrativas que revelam os segredos sombrios da história. Porque algumas verdades foram feitas para serem lembradas e outras para finalmente virem à tona.